Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Inteiro Teor. Hoje vamos falar sobre o Fórum Jurídico Justiça Federal do Século XXI, promovido nos dias 20 e 21 de outubro pela Escola de Magistratura da Primeira Região. O objetivo do evento foi discutir os desafios do judiciário para acompanhar a inovação tecnológica sem perder o lado humano da justiça. É agora, fique com a gente. O Inteiro Teor está só começando. Em 11 de abril do ano 2000, foi criada a Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, a SMAF. A ideia é preparar, formar, treinar e aperfeiçoar os juízes federais. E nada mais pertinente para alcançar esses objetivos do que reunir magistrados de todas as regiões da Justiça Federal para discutir aspectos do judiciário no século XXI. São muitos desafios a superar e muitos avanços a comemorar. Afinal, as evoluções e revoluções no âmbito da tecnologia cada vez mais impulsionam a resolução de conflitos. Mas quais os limites dessa mudança de paradigma no Poder Judiciário? Até onde pode ir a justiça digital? Até onde vai o direito de um cidadão de ser ouvido presencialmente? São questões a serem enfrentadas para delinear bem os contornos dos núcleos 4.0, que foram tema de uma das palestras do Fórum, conduzida pelas magistradas Carmen Silva de Arruda e Clara Mota. Quem dá os detalhes é Ana Paula. A criação dos núcleos de justiça 4.0 nos tribunais brasileiros e que foi debatida no Fórum Jurídico da SMAF da Primeira Região foi instituída pela Resolução número 385, de 6 de abril de 2021, do Conselho Nacional de Justiça. A ideia é que a justiça preste um atendimento digital, proporcionando maior agilidade e efetividade para todos que procuram a justiça em busca de solução de litígios específicos, sem exigir que a pessoa seja obrigada a se deslocar até um fórum para comparecer a uma audiência. Os núcleos de justiça 4.0 funcionam com os processos tramitando por meio do juízo 100% digital, com o uso de videoconferência. Os atos processuais são realizados com o auxílio da tecnologia e dispensam a presença física das partes e representantes. Durante o fórum, a desembargadora federal do TRF2, Carmen Silva de Arruda, falou da experiência de instalação do Núcleo de Justiça 4.0 no Rio de Janeiro para as demandas nas áreas de saúde e previdência. Apesar de destacar benefícios da Justiça 4.0, a magistrada pontuou que algumas demandas processuais, como as ações de alta complexidade, ainda precisam de contato direto em uma audiência presencial. Quais são os limites da Justiça 4.0? Até onde pode ir uma justiça digital? E aonde ela não pode ir, né? Até onde vai o direito de um cidadão de ser ouvido presencialmente e qual é esse direito, em que demandas ele vai ter o direito de ser ouvido presencialmente. Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que enfrentar e para delinear bem esses contornos, né? Eu acho que o juiz não pode jamais perder a sensibilidade e o senso de oportunidade em solucionar conflitos. Aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a implantação do Justiça 4.0 vem acontecendo por meio de um trabalho conjunto de vários setores, entre eles a Corregedoria Regional, a partir de projetos como o Balcão Virtual e o Juízo 100% Digital. Uma das próximas iniciativas é a criação de núcleos de Justiça 4.0 adjuntos às turmas recursais para equalizar a distribuição da carga de trabalho e conferir maior celeridade aos julgamentos dos processos dos juizados especiais federais. Tecnologia, segurança, sustentabilidade e inclusão são as propostas do Judiciário 5.0 para a transformação da jurisdição e da gestão judiciária. Os juízes federais Paulo César Neves Júnior e Raecler Baldresca estiveram à frente das discussões sobre essa temática. Confira com Renato Rosa.
Esse movimento de transformação vem crescendo no mundo. Quem explicou o tema Judiciário 5.0, a transformação da jurisdição e da gestão judiciária, foi o juiz federal Paulo César Neves Júnior. O 5.0 agrega à tecnologia a preocupação com o bem-estar do ser humano e a consciência da necessidade de fazer a administração racional de bens. A ideia é chamar a atenção para políticas públicas, dar conforto, vitalidade, segurança, inclusão e qualidade de vida, como o governo do Japão propôs em sua política de longo prazo. O país é modelo nessa área e aponta que a tecnologia é importante, mas não é um fim em si mesmo e não vai solucionar tudo. Os caminhos para o Justiça 5.0 são inovação e governança. O Poder Judiciário 5.0 teria essa lista de características. As inovações tecnológicas são estimuladas e são cada vez mais usadas. O ser humano, portanto, tem que estar sempre no centro da sua política pública e a participação dos seus usuários, mas também dos demais impactados pela política pública e pelos serviços do judiciário, deve sempre ser estimulada. O meio ambiente volta a estar, como a Claire colocou agora há pouco, no centro de atenções, mas não só de área meio, mas também da área fim, como é que isso pode ser melhor trabalhado. Busca constante da melhoria da qualidade de vida de servidores, de juízo público interno e também de todos os usuários do serviço, olhando para fora. Para isso, nós precisamos entender que há necessidade de uma capacitação constante para o uso de novas tecnologias para dentro e para fora. Atenção à saúde física e mental de servidores, juízes e de todos que trabalham, portanto, com as políticas do judiciário. O estímulo ao espírito crítico, a criatividade e a pluralidade de pensamentos, porque só assim a gente vai conseguir ter melhores resultados. A hierarquia permanece com suas formalidades, mas apenas na medida do necessário, e a gente tem, claro, o que os laboratórios já têm trazido para a gente, um movimento todo voltado para uma cocriação, trabalho colaborativo, com uso de prototipagem e transparência. São tantas as inovações. Mas será que todos estão incluídos na era digital? Como não deixar para trás essa população ainda carente de coisas básicas como educação, saúde e até alimentação? Nas discussões sobre as cortes digitais, os magistrados Pedro Felipe Santos e Kátia Balbino ressaltaram a preocupação em descobrir como lidar com os impactos trazidos pelo avanço da tecnologia no cotidiano de quem busca o judiciário. A inovação tecnológica no judiciário traz um desafio: não deixar para trás uma população carente de serviços e que precisa acessar a justiça. O alerta é da juíza federal Kátia Balbino. Será que todos estão incluídos na era digital? E como é que o judiciário não vai deixar para trás essa população com as cortes digitais? Cortes essenciais, sistemas essenciais, mas que tem que se preocupar com uma população que ainda está carecedora de tantas coisas, de saúde, de tantas coisas em benefício previdenciário, que precisa acessar o judiciário para ter os seus direitos garantidos. Quando se fala em corte digital, significa dizer que todos os serviços administrativos e judiciais estão disponíveis online, provocando mudanças no modelo de produção de justiça, mas sem que isso represente um afastamento das características humanas, como a empatia. Nós temos preocupações em relação à desumanização da justiça, nós temos preocupações em relação a desigualdades regionais de acesso à infraestrutura e de acesso à justiça, nós temos preocupações relacionadas às próprias mudanças que a digitalização das cortes pode trazer em relação à identidade do juiz, à identidade das partes, às garantias processuais, a tudo o que acontece. A audiência pública por videoconferência, a conciliação online e o processo eletrônico já são uma realidade que de 2020 para cá se tornaram regra geral e não se fala mais em processo físico. A pandemia acelerou tudo e obrigou o Poder Judiciário a impor uma série de mudanças tecnológicas. Quando nós comparamos a atuação do Poder Judiciário brasileiro com a atuação de outros poderes judiciários, nós vamos ver o tanto que nós somos vanguardistas. Isso é algo que nós devemos nos orgulhar. E o Poder Judiciário brasileiro não deixou de funcionar um único dia. Nós tivemos uma capacidade de adaptabilidade enorme
de primeiro grau até o Supremo Tribunal Federal, e isso deve ser certamente um registro, um motivo de orgulho para todos nós. Os especialistas alertam que o alinhamento entre os tribunais no desenvolvimento desses sistemas é uma necessidade urgente para que haja mais troca de experiências e menos ilhas de conhecimento. Quando nós conversamos mais, trocamos experiências, os nossos problemas são muito comuns, né? Nós conseguimos aqui pensar em parcerias e troca de informações indispensáveis para o desenvolvimento da nossa tecnologia. E veja a seguir, você já ouviu falar em Foresight? No Judiciário, essa ferramenta não é mais novidade. E vamos falar mais um pouco de inovação e como ela só acontece quando se valoriza o ser humano por trás dos dados. O intervalo é rápido, não sai daí. Encarar os fatos do presente como uma base para projetar o futuro é o que o Judiciário vem fazendo de forma estratégica e organizada por meio do Foresight. Quem mostra como isso está funcionando é Renato Rosa. Mapear, rastrear sinais de mudança e fazer projeções para o futuro de forma organizada. É quase uma engenharia. E isso é o que chamamos de Foresight. No mundo globalizado, esse campo de estudo ganha cada vez mais destaque em empresas e instituições preocupadas com o que está por vir. No Judiciário, por exemplo, um dos avanços está no processo judicial eletrônico, o PJE. O processo sendo eletrônico, ele traz a possibilidade que você atue nele estando em qualquer lugar. Essa facilidade também é dada às partes, né? Porque tanto os advogados quanto os órgãos auxiliares de justiça podem acessar o processo de qualquer lugar. Mas só chegou a esse ponto porque lá atrás, na época daquelas pilhas enormes de processos, muita gente pensou que a realidade poderia ser outra. A desembargadora federal Luciane Munch, do TRF da 4ª Região, lidera um grupo de estudos futuros chamado Prometeu, na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. No Fórum Justiça Federal no século XXI, ela destacou as mudanças que vêm ocorrendo desde 2002, quando o EPROC, o Sistema Eletrônico da Justiça Federal, ganhava forma. Na época, eram 3 milhões de usuários de mídia social em todo o mundo, um número que ultrapassou os 4 bilhões em 2020. Para ela, se o sistema EPROC não tivesse recebido atenção, teria sido muito difícil atravessar a pandemia, que levou ao isolamento e mudou a forma de trabalho. Graças ao EPROC, e eu falo dessa história porque eu era corregedora na época, durante os 2 anos da pandemia, nós conseguimos aumentar a nossa produtividade, nós conseguimos continuar o nosso trabalho com pessoas em 3 estados da região, em vários municípios diferentes e cada um na sua casa, cada um fazendo o seu trabalho. Luciane Munch falou também sobre a contribuição do design de inovação para projetos e sistemas no judiciário, preocupados também com a sustentabilidade. O desafio é pensar em cenários a longo prazo e antecipar passos para acompanhar as novas dinâmicas. Quando a gente traz uma nova tecnologia, a nossa forma de vida muda. E às vezes a gente pensa no nosso futuro com a cabeça que nós temos hoje, sem realmente conseguir captar ou, digamos assim, digerir o impacto que todas essas novas tecnologias vão ter na nossa forma de vida. O juiz federal Naiber Pontes de Almeida, do TRF da 1ª Região, que presidiu a mesa, reafirmou a necessidade de se pensar o futuro e imaginar o que está por vir. A gente precisa saber a direção que nós estamos indo e onde queremos chegar nesse trabalho de buscar o futuro, né? Nós falarmos de algoritmos, de machine learning, de foresight, de design thinking, ou até mesmo de inteligência artificial, que está ligada a tudo isso, né? São temas que há menos de 5 anos o judiciário não se preocupava tanto, não era algo corriqueiro que existisse no nosso dicionário, no nosso pensar o presente e o futuro. Um
lugar de colaboração entre as pessoas. Assim pode ser o judiciário no âmbito da justiça inovadora. Ana Paula Souza dá os detalhes dessa tendência. Soluções inovadoras para desafogar a justiça e melhorar o acesso do cidadão têm nascido a partir de projetos e ideias apresentados pelos laboratórios de inovação e os centros de inteligência da justiça como um todo. O Fórum Jurídico da SMAF tratou do assunto com a participação da juíza federal Luciana Ortiz, que integra a Justiça Federal da Terceira Região e atuou diretamente na criação do primeiro laboratório de inovação do Poder Judiciário, o IJUSP-Lab, em São Paulo. Os centros de inteligência, os laboratórios de inovação são espaços muito próprios para que a gente possa identificar gargalos, identificar grandes quantidades de demandas que estão chegando e que podem ser resolvidas a partir de uma construção interinstitucional de soluções. Inspirar a modernização do processo judicial por meio de tecnologias digitais é um dos objetivos dos laboratórios de inovação, que podem ser definidos como espaços que unem o conhecimento institucional, a inovação e a cooperação em um ambiente administrativo e horizontal de diálogo para a articulação de políticas públicas entre o Poder Judiciário, os entes federativos e a sociedade civil. Uma ideia já normatizada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 395 de 2021, que instituiu a política de gestão da inovação no âmbito do Poder Judiciário. A partir do estímulo do CNJ, os tribunais brasileiros têm trabalhado na implantação dos laboratórios de inovação. Aqui na primeira região da Justiça Federal, desde a criação do Lab J1 no começo deste ano, seus membros têm realizado oficinas de capacitação para discutir projetos e apresentar ideias que tragam cada vez mais inovação para o processamento das demandas judiciais. Uma das técnicas aplicadas é o Design Thinking, que tem como centro a pessoa. O resultado são processos de trabalho com foco no usuário. É sair da rotina, pensar fora da caixa. Isso é um desafio para todos nós, mas especialmente para a gente do Poder Judiciário, que já tem rotinas fixas de trabalho, fluxos pré-definidos, é um chamado a pensar. É um chamado a pensar em tempos de escassez de recursos humanos, em tempos de escassez de material, em tempos de digitalização e construção de novos processos de trabalho. É uma oportunidade para que todos os agentes possam participar de uma forma mais democrática e horizontal. Os centros de inteligência também têm contribuído na busca de soluções conjuntas para desafogar a justiça. Eles são um espaço institucional de interligação entre as seções judiciárias, os TRFs, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Os trabalhos são norteados por notas técnicas, emitidas a partir da análise e discussão de problemas que prejudicam a prestação e o acesso à justiça. Esse tema foi tratado no Fórum Jurídico da SMAF pela juíza federal da 6ª Região, Vânila Cardoso, que explicou o fluxo de trabalho dos centros de inteligência. A partir de um tema específico, de um conflito, ou muitas vezes da interpretação de um precedente que está gerando problema, né? Esse tema é afetado no centro de inteligência e, a partir dali, são coletados dados, pesquisas, reuniões interinstitucionais, audiências públicas. A nota técnica que vai ser resultado do trabalho do centro de inteligência, ela é resultado de um trabalho coletivo. É o resultado de um estudo coletivo, técnico, científico, em que se ouve todas as pessoas, todos os envolvidos, se estudam dados e se apresenta um estudo técnico, uma análise técnica que não tem nenhum, não é vinculante, não é nada, ela é simplesmente um estudo técnico que vai facilitar alguma decisão, que vai facilitar alguma tomada de decisão política na origem do problema. Na primeira região da Justiça Federal, há mais de 2 anos, os centros se reúnem semanalmente por meio da rede de inteligência do TRF1. O desembargador federal Carlos Augusto Brandão coordena os trabalhos que já renderam a edição de 4 notas técnicas sobre temas de relevância para a sociedade, como o que sugeriu o mapeamento e apoio institucional, logístico e administrativo, quando se tratar de processos de alta complexidade, como nos casos dos desastres ambientais de Mariana e Brumadinho. Ficamos por aqui, mas continuamos em contato no nosso portal e nas redes sociais do TRF1. Facebook, YouTube e Instagram. A gente volta na semana que vem com mais um Inteiro Teor. Tchau!